Oi gente, tudo bom? Então, hoje eu resolvi fazer um vídeo falando um pouco, né? Eu quis trazer um assunto que é um pouco polêmico aqui para esse vídeo, mas é um assunto que, na minha opinião, né? Principalmente na minha opinião de mãe, é preciso ser falado, é preciso a gente debater sobre isso. Que é um assunto relacionado ao abuso psicológico infantil. Na semana passada, houve uma polêmica, né, de uma youtuber que já é uma youtuber que está há anos aqui no YouTube e, inclusive, há anos atrás, né, eu cheguei a assistir o canal dessa menina, né, uma meninazinha que tem um canal no YouTube, né, que acho que no início ela deveria ter uns 7, 8 anos de idade. Agora ela tá com 13 anos, se eu não me engano. E infelizmente semana passada, né, surgiu uma polêmica relacionada com abuso psicológico infantil, né, em relação a essa menina. Eu até me assustei, né, como eu falei, eu tinha assistido o vídeo dessa menininha no passado, né, há anos atrás, e devido a algumas atitudes que a mãe dela tinha, né, no vídeo, que eram atitudes que me incomodavam, assim, eu acabei parando de assistir esse canal. Isso faz anos atrás, eu já nem lembrava mais que esse canal existia, né? E aí, semana passada eu fiquei sabendo dessa polêmica, né? Não se fala em outra coisa no YouTube, só sobre isso. E, assim, a polêmica basicamente é que supostamente a mãe da menina faça, assim, pressão psicológica com ela, faça abuso psicológico com ela em relação à gravação dos vídeos, né? E algumas atitudes que infelizmente a gente percebe nos vídeos. É sim evidente nos vídeos que ela tem algumas atitudes assim, que eu diria inadequadas de se ter com uma criança, né? Atitudes que constrangem a menina, né, diante da câmera, por exemplo. Então, mas eu não vim especificamente aqui falar sobre esse assunto, muito menos julgar a mãe, né? Eu acredito que talvez de repente ela não se dê conta, né, de que ela possa estar fazendo algum mal para a filha dela. De repente ela precisa sim, aliás, com certeza ela precisa sim de orientação profissional. Mas o que eu queria falar aqui é sobre a maneira mesmo como a gente trata as nossas crianças, né? A gente precisa ter muito cuidado mesmo com a maneira de educar uma criança. Eu sei o quanto é difícil, né, se educar um filho. Eu tenho 2 crianças, eu sei que é muito difícil quando você sai para trabalhar, chega cansado em casa e às vezes, né, você chega cansado, estressado e às vezes acontece assim da gente, né, descontar a raiva no filho, né, ou no esposo, na esposa também no caso. Então, é uma coisa assim que eu tento, né, mudar, melhorar em mim, e que é uma coisa assim que eu estou sempre refletindo, né, em qual é a melhor maneira, né, da gente educar uma criança, da gente colocar limites numa criança, mas fazendo isso com amor, com carinho, né, com harmonia, né, sem que a gente possa afetar a criança psicologicamente, porque a gente não tem que cuidar da criança só na educação, né, ensinando valores, ou educar pondo limites em certos comportamentos, né, inadequados da criança, o que é perfeitamente normal, porque uma criança está no mundo e ela precisa aprender, né, a como se comportar, como tratar os outros. E isso vale pra gente também, a gente que é mãe, a gente que é pai, na hora de impor esses limites pra criança. Eu sempre acho que a gente pode melhorar em tudo que a gente faz. Eu sempre acho que a gente deve sim buscar
informações. Se a gente vê que alguma coisa não está funcionando, de repente a gente precisa buscar orientação profissional, seja de psiquiatra, psicólogo, pediatra mesmo, né? A gente tem que estar sempre buscando esse conhecimento, sempre buscando a melhor maneira de como educar os nossos filhos. Até porque se tem uma das coisas que a criança aprende com a gente em relação a isso, em relação ao respeito, como agir com as outras pessoas. Então, se a gente age com a criança com respeito, ela vai agir com respeito. Isso é evidente porque a criança, ela é um espelho nosso, né? Ela sempre vai fazer o que a gente faz, né? Ela sempre vai imitar a gente de alguma maneira. Ela sempre vai ter a gente, na verdade, como exemplo para ela, né? Então, se a gente não consegue educar de uma maneira mais harmônica, mais amorosa, mais carinhosa, a gente também não vai conseguir que a nossa criança seja uma pessoa assim, né? A gente sempre precisa olhar o que a gente quer para os nossos filhos, né? Enxergar que tipo de ser humano a gente quer que os nossos filhos sejam, e a gente precisa, como eu falei já, sempre buscar informações e sempre refletir. Eu acho que a principal maneira da gente se ajudar é refletindo, e não só refletindo, dialogando também, seja com nosso esposo, esposa, né? E seja com as crianças, inclusive. A gente também precisa conversar com a criança e a gente precisa, sim, escutar a criança. A gente precisa dar valor ao que a criança quer, ao que é importante para a criança. Não dá pra gente simplesmente achar que a criança está fazendo uma birrinha, está tentando chamar nossa atenção, simplesmente porque ela é rebelde, né? Porque ou por, como as pessoas sempre costumam falar, que é frescura, né, da criança. A gente não dá valor, a gente não tem essa coisa de dar valor ao sentimento da criança. A gente sempre acha que a criança tá triste por frescura, tá chorando, é frescura, né, é birra, é manha, e a gente não escuta as nossas crianças. Então, essa é uma das mensagens que eu quero passar aqui, a gente refletir mais sobre esse assunto, a gente se colocar no lugar da criança, né? A gente sempre ser empático com a criança, né? E partir da ideia de que se a gente não quer ser agredido, se a gente não quer ser humilhado, se a gente não quer ser desrespeitado, então a gente também não vai agredir, a gente não vai humilhar, a gente não vai desrespeitar, né? A gente vai sempre tentar fazer com amor, com harmonia e com respeito, né? Principalmente, as nossas crianças, elas precisam de respeito, né? A gente precisa cuidar da saúde mental das nossas crianças para que elas não cresçam adquirindo transtornos como ansiedade, depressão, vícios que a gente não quer que a criança tenha, né? Porque esses comportamentos, né? Esses transtornos são sim reflexo de como a criança foi educada no passado, de que situações em que a criança foi exposta no passado. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Bom, gente, então esse é a principal mensagem que eu queria passar aqui com esse vídeo, né? Eu acredito que a gente sempre deve fazer o possível para melhorar, né? A gente sempre pode melhorar. Não é porque a gente apanhou na infância que a gente tem a obrigação de fazer isso hoje com os nossos filhos. A gente pode escolher não fazer. A gente pode escolher respeitar as nossas crianças acima de tudo. A gente pode escolher dar a elas o devido respeito, o devido amor, o carinho, né? Elas não pediram para nascer. E a principal responsabilidade da educação da criança é sim dos pais. Não é da escola, não é da babá, não é dos outros familiares, é dos pais, né?
A educação da criança, ela não deve ser terceirizada para outras pessoas, né? A gente é que tem a responsabilidade, a gente que tem o dever, a obrigação de educar como deve ser e educar com amor, com carinho, com respeito, né? E sempre buscar informações, buscar conhecimento, buscar orientação sobre qual a maneira de fazer isso. Porque a gente, como eu já disse, né? Eu tô falando isso o vídeo inteiro, a gente sempre pode fazer melhor, a gente sempre pode e deve melhorar. E para finalizar, eu espero muito também que essa família, né, que ela possa restabelecer o amor entre eles, a harmonia, né, que a mãe ela possa reconhecer, né, que ela cometeu sim alguns erros com a filha dela e que ela possa conversar, sentar para dialogar de fato com a filha, que ela consiga dar o valor devido que a filha dela tem e que eu acredito que ela deve saber disso, né? Então, o que eu espero é isso, o que eu espero é que essa família busque uma orientação profissional, né? E que eles consigam, de alguma forma, tentar viver da maneira mais harmoniosa possível, da maneira mais respeitosa possível. Então é isso, né? Eu espero que vocês tenham entendido a minha mensagem, né? E vamos refletir, né? A mensagem que eu quero deixar com esse vídeo é isso. Vamos refletir e vamos principalmente conversar com nossas crianças e dar a elas a atenção que elas merecem, o amor, o carinho, o respeito que elas merecem. Então é isso. Tchau, até o próximo vídeo.